Bom, meu nome é Gabriela Neuber, eu sou neuropsicóloga, sou autista, sou mestra em neurociência e comportamento pela Universidade Federal do Pará, servi a Marinha por 9 anos, fui chefe do serviço de psicologia lá. Lá eu atuava como psicóloga, né? Então, na clínica, atendi muitas mulheres vítimas de violências diversas, não só dos parceiros, como também no trabalho, né? E violência, a gente pode colocar aqui o assédio sexual, né? O assédio moral, porque muitas vezes a violência que a pessoa vai sofrer, violência física, ela começa com assédio moral, e isso vai perpetuar no trabalho e facilmente vira um assédio sexual, enfim. E depois vou falar mais sobre isso no meu momento de fala, né? E vou moderar aqui, peguei o finalzinho da palestra da Manu, mas vejo depois. E gostaria de dizer que, para mim, é muito significativo estar aqui, participando disso. Sempre que precisar falar sobre violência contra a mulher, eu vou falar, eu vou participar. Em 2015, eu perdi uma prima muito querida, Veridiana. À época, ela tinha 36 anos. A Veridiana foi assassinada pelo ex-namorado, eles já estavam terminados há 8 meses, e ele não aceitava o término. E foi repercussão nacional, foi, enfim. E estou aqui hoje em homenagem à Veridiana e para que a gente possa ajudar o máximo de mulheres a sair do ciclo da violência, tá? Então, quando eu venho aqui participar com vocês, falar com vocês, é de um lugar mais afetuoso do meu coração em homenagem à Veri, que era uma prima muito querida, enfim, e é isso, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver a minha listinha de cópia. Tá, então, agora nós vamos chamar a Amanda Ferretti, é isso? Que é advogada, com baixa visão, e ela vai falar sobre os direitos das mulheres PCDs. Pelo que eu entendi, começou um pouquinho mais tarde, foi isso? Então, Amanda, eu não... Nós começamos com 6 minutos de atraso, Gabi. Tá, então, certo. Então, tá, vou conseguir organizar aqui o tempo. Amanda? Achei a Amanda. Oi. Oi, Amanda. Oi, boa Muitos noite. estímulos aqui, a pessoa... Te achei, te achei. Então, Amanda, eu vou controlar o tempo para você. Sim, por favor, ótimo, porque o meu relógio Como você quer que eu parou. faça? Quando faltar 5 minutos, você pode me interromper para me avisar. Beleza. Arrasa aí, Amanda. Bom, obrigada pelo convite. Em nome, né, de Patrícia, que foi quem me convidou. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando pela plataforma do Zoom. Meu nome é Amanda Ferretti, eu sou advogada, tenho baixa visão, eu tenho cabelo comprido, ele está com luzes, então não está na cor natural dele, está meio loiro. Eu estou usando uma blusa branca e no fundo tem parede, cama, enfim. Eu tenho pele clara também, né? Na audiodescrição, eu estou usando óculos. Bom, meu tema é um tema que eu gosto muito de falar, já fiz algumas palestras sobre esse tema, que é o direito das pessoas com deficiência. E aqui, né, no mês da mulher, né, homenageando as mulheres, vamos falar sobre o direito das mulheres PCD, né, que é a sigla para mulheres, pessoas com deficiência, né. E por que é tão importante falar dos direitos das mulheres, né, com deficiência? Porque, além da deficiência que já traz
no estigma, né? Já faz com que as mulheres, as pessoas com deficiência sejam estigmatizadas pela sociedade, sejam tratadas de forma como vulneráveis ou como pessoas que não vão atingir uma capacidade plena. Isso até tem referência à questão da capacidade civil, que eu vou tratar já já. Tem o fato de ser mulher, então tem, entre aspas, dois agravantes, né, para essa pessoa. O fato de ser mulher e o fato da sua deficiência, seja ela qual for, visual, né, sensorial, visual, auditiva, intelectual e física, ela acaba passando, tendo esses dois acúmulos aí de agravantes na hora de se relacionar com a sociedade. E por que que isso afeta tanto? Porque nós sabemos, né, das dificuldades que as mulheres, de forma geral, têm para vários segmentos da sociedade, no mercado de trabalho, com salários abaixo do que os salários dos homens, desempenhando a mesma função, a própria questão da contratação, porque ela pode, né, engravidar e ter que tirar a licença maternidade, ou ter filhos e ter essa questão aí de ter que, às vezes, faltar para levar o filho nisso, naquilo, enfim, coisas que os empregadores, né, não gostam. E aí você acaba já tendo essa questão da mulher que fica mais vulnerável nesse sentido. E aí vem a questão da deficiência, que acaba tendo um agravante, né, para essa pessoa, porque além de ser vitimada pela sociedade como mulher, ela ainda é vitimada pela sua deficiência. Então, tem o dobro, vamos dizer, praticamente o dobro de dificuldade no mercado de trabalho, na vida social, para ir em festas, porque além de ser mulher, ela tem essa deficiência, aí junta essas duas coisas. E aí acaba que essa pessoa com deficiência, essa mulher com deficiência, se encolha mais, sabe? Acabe não tendo todas as oportunidades que deveria ou que precisaria para realmente estar inserida na sociedade. E a Lei Brasileira de Inclusão, de certa forma, né, a Lei 13.146, de 2015, que é também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tenta ajudar um pouco nesse processo. Por quê? Porque o artigo 3º dessa lei, ele fala sobre a capacidade civil, né, da pessoa com deficiência. Que o que acontece agora, na nossa lei, a pessoa com deficiência é plenamente capaz para exercer os atos da vida civil. E o que são os atos da vida civil? Olha, são vários atos. É o ato de se casar, é o ato de compras, né, de fazer compras, como comprar carro, comprar casa, vender casa, assinar contratos, responder, né, pelos atos que pratica, então responder numa ação civil, por exemplo, de danos morais, por exemplo, e o direito de ter filhos. Sim, exatamente, o direito de ter filhos, de decidir se vai querer ter filhos ou não, e ter as informações necessárias, né, sobre isso, sobre o planejamento familiar. E por que isso é tão importante? Tão importante que isso está descrito na lei da pessoa com deficiência no artigo 3º, em um dos incisos do artigo 3º. É um rol exemplificativo, mas que tem uma força muito grande quando a gente coloca esse inciso, porque, infelizmente, isso ainda é muito espantoso para a sociedade, né? Uma mulher com deficiência tendo filhos, né? Tendo relações sexuais com seu parceiro ou adotando, né? Se for uma relação homoafetiva, né? De mulher com mulher, de homem com deficiência, por exemplo. E isso é muito sério, porque, infelizmente, ainda hoje, as mulheres com deficiência, elas são muito vistas como pessoas que não podem ter filhos, ou pessoas que não namoram, ou pessoas que não se casam, pessoas que não... como é que a mulher com deficiência vai cuidar do filho, né? E isso é muito triste, porque a gente sabe que não é pela deficiência que ela vai ou não ser capaz de cuidar da criança. É claro que vai precisar de um pouco mais de
ajuda do que alguém que não tem deficiência, é óbvio, em qualquer situação da vida da pessoa com deficiência, seja mulher, seja homem, ela vai precisar de adaptações ou de ajuda por causa da sua deficiência, mas isso não quer dizer que ela não seja capaz de fazer determinadas coisas, só sim que ela vai fazer de outras maneiras, com outros jeitos, de outros jeitos. E ter colocado esse artigo, esse inciso no artigo 3º é muito importante, porque, infelizmente, no passado, né, não tão distante, lá no século XVIII, XIX, talvez até início do XX, provavelmente, muitas mulheres com deficiência eram feita esterilização compulsória, né? Inclusive, isso está na lei, que é vedada a esterilização compulsória da mulher com deficiência, um aspecto absolutamente importante e muito, 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 muito relevante para mostrar de uma vez por todas que a mulher com deficiência é plenamente capaz de decidir sobre sua própria vida. Não é pela deficiência da pessoa, seja ela qual for a deficiência, que ela não pode tomar suas decisões. E aqui vocês perguntam, deficiência intelectual é muito complicado, a pessoa... Mas existem muitos graus de deficiência intelectual, de muitos tipos de deficiência intelectual. Existe desde deficiências intelectuais, eu não gosto dessa palavra, mas leves, a deficiências graves, né? Então, provavelmente, quem vai falar, e talvez, acho, se não me engano, tem alguém falar sobre o autismo, a gente sabe que existem níveis de autismo, de suporte, 1, 2 e 3, então isso muda muito. A gente tem que levar isso em consideração, óbvio que a gente tem que levar isso em consideração, mas não é só porque ela tem deficiência, qualquer que seja, já não pode ter filho só porque é cega, ou já não pode ter filho porque é cadeirante, ou já não pode ter filho porque é surda. Não, tem que ser analisado caso a caso, particularidade de cada mulher, de cada deficiência. É muito ruim quando se generaliza, como se faz, como se vem fazendo por muitos anos, né? Se generalizar que todas as mulheres com deficiência não podem ser mães, não podem engravidar, não podem adotar, enfim, só pela sua deficiência. E a gente tem que, cada vez mais, compartilhar perfis e histórias de pessoas com deficiência que superaram essa barreira, né? De ser mãe, apesar da sua deficiência. Porque só assim a gente vai mostrar para a sociedade que que as mulheres são sim capazes de gerir sua vida. Que as mulheres são sim capazes de... Vida, vou começar aqui, tá? Faltam 5 minutos? Não, alguém deixou o microfone aberto, foi isso? Acho que provavelmente, então. Então, Sim. continuando. A gente precisa mostrar para a sociedade, então a gente precisa apoiar essas mulheres que se abrem nas redes sociais, mostrando o seu dia a dia de mulher com deficiência que tem filho, ou de mulher com deficiência que está pensando em engravidar, ou que está grávida e vai ter o filho, ou que adotou, por exemplo, se ela não pode ter filhos, mas quer ser mãe, enfim. Para mostrar para a sociedade que esses estigmas, né, esses preconceitos, essas barreiras que a sociedade colocou por muitos anos, precisam e devem, de uma vez por todas, serem quebrados, serem eliminados, porque a gente precisa normalizar, né, como colocou a Manu, a ideia de que pessoa com deficiência, de que mulher com deficiência, antes de ser mulher, antes de ter deficiência, é uma pessoa, é um ser humano, é um ser que tem sentimentos, que tem desejos, que tem sonhos, que tem vontades, que tem medos, que tem frustrações, enfim. É um ser humano, é uma pessoa de carne e osso que precisa ser ouvida, que precisa ser acolhida pela sociedade no seu direito de escolha, no seu direito de dizer, olha, eu tenho um sonho de ser mãe, eu quero ser mãe, vou me planejar para isso, enfim, não é possível que ainda hoje, né, a gente ouça nas redes sociais, eu acompanho algumas mães com deficiência, e às vezes eu vejo os comentários de pessoas falando, ai, que absurdo, como é que deixa a menina engravidar, como é que deixa ela ter filho, ela não vai, essa criança não vai ser cuidada direito, essa criança vai sofrer preconceito das outras crianças por ter uma mãe assim, blá, blá, blá.
Então, a gente precisa parar com esse tipo de coisa, a gente precisa, de uma vez por todas, mostrar para a sociedade que nós, mulheres com deficiência, somos protagonistas da nossa vida, da nossa história, e que nós precisamos ser ouvidas e ser respeitadas nas nossas escolhas, nas nossas vontades, independente de que escolha seja essa. Se a mulher não quer ter filho, tudo bem, é um direito dela, mas ela precisa ter essa escolha, ela precisa ser livre para ter essa escolha de decidir, de dizer eu quero ou eu não quero, eu estou pronta ou não estou pronta. Ela que vai dizer, é a mulher que deve e que precisa dizer isso, e conversa com o parceiro, ou com a parceira, né, se for um relacionamento entre duas mulheres, por exemplo, elas que devem decidir, o casal deve decidir entre si, e não a sociedade que deve impor isso à mulher. Não podemos permitir que a sociedade continue degradando a mulher com deficiência, continue colocando a mulher com deficiência como um ser sem vontade, sem desejo, sem expressão, né? sem poder dizer aquilo que quer, que pensa. E graças a Deus a Lei Brasileira de Inclusão está ajudando um pouco nisso, mas a gente precisa continuar compartilhando esses perfis dessas mulheres e compartilhando a lei e mostrando, infelizmente essas mulheres, né, continuar dando sua cara a tapa para incentivar outras mulheres e quebrar esse ciclo de preconceito, de estigma que a gente, infelizmente, ainda vive hoje em pleno 2023, em pleno século XXI, com todas essas tecnologias que cada vez surge, né, mais e mais, e cada vez mais a gente tem acesso às informações, e mesmo assim parece que nada muda e a gente não pode continuar a deixar que isso aconteça. Como é que está meu tempo? Até eu achar o microfone aqui para abrir, tem 7 minutos. Bom, então eu vou concluir aqui, né? Faltam só 7 minutinhos. Então é isso. Eu queria apenas, né, dizer que a gente precisa se unir e apoiar essas mulheres e incentivar essas mulheres e divulgar, né, esses perfis dessas mulheres e continuar divulgando as informações, continuar trazendo as informações para as redes sociais, para as mídias, para a televisão, enfim, para que a gente possa quebrar esse ciclo de que a mulher com deficiência está, infelizmente, inserida. Então, é importante que a gente divulgue a lei e que a gente a faça ser cumprida na questão de que a mulher precisa e deve ser ouvida e respeitada. Sempre, sempre a mulher precisa ser ouvida e respeitada. E eu quero agradecer muito a participação de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer poder transmitir um pouquinho de conhecimento e poder ajudar aí nesse evento, né? Podendo ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais sobre o direito. É muita coisa sobre o direito da pessoa com deficiência, em 20 minutos é impossível falar. Então, eu quis concentrar realmente na questão da capacidade civil, na questão do direito da mulher de decidir, né, a sua vida, e principalmente a questão familiar, né, a questão de ter ou não filhos, de casar, de constituir um união estável, que eu acho que é o tema central no momento, nesse mês, né, de homenagem aí ao Dia das Mulheres. E, então, muito obrigada a todos por estarem aqui, e estou sempre à disposição aí para quem precisar. Gabi, Oi. você vai fazer a moderação, mas antes de você começar, deixa eu só agradecer a Amanda e dizer, Amanda, eu sou advogada também, mas o que eu vou dizer agora é uma mistura de advogada, né, que solicita, e também uma parte da minha vida que é ser sincera demais. A Gabi sabe, então eu vou ser sincera aqui. Gente, a Amanda falou tanto na questão das mulheres serem ouvidas.
Nessa live só tem mulheres. E, às vezes, as próprias mulheres com deficiência não param para ouvir a outra mulher com deficiência. Não quer ouvir a outra mulher com deficiência. Não acha importante ouvir a outra mulher com deficiência. Isso me deixa chocada. Porque se as mulheres não se unirem para ouvir a outra e para divulgar, a Amanda falou muito disso, para divulgar o trabalho da outra, a vida da outra, ela falou sobre isso, olha, divulguem, várias vezes ela fez essa solicitação, divulguem o perfil de outras mulheres deficientes que casaram e tiveram filhos, e estão exercendo aí com plenitude os aspectos da vida civil. Ela falou isso várias vezes, então eu acho que isso é algo que ela grita, por favor, me ajudem a divulgar perfis de mulheres com deficiência que conseguiram ter uma vida plena. E é isso que eu digo. Olha, quantos convidados a gente poderia ter trazido para essa live? Mas a mulher precisa disso. Aprender a ouvir outra mulher com deficiência. Achar esse tema tão importante quanto qualquer outro. Enquanto não houver isso, gente, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Aí fica meu apelo para que a gente não termine nesse encontro, mas para que a gente continue, mas continuar com um propósito. Fazer com que esse tema seja realmente respeitado por todos e todos venham ouvir. Trazer mais mulheres para ouvir mulheres com deficiência. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gabi. De nada. Agora com você aí, Gabi.